Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Vale a Pena, o nosso programa aqui do Observatório da TV, que faz merecidas homenagens a grandes nomes do nosso cenário artístico enquanto eles estão vivos. É muito natural que os artistas sejam homenageados quando morrem. E nós aqui no Vale a Pena sempre pretendemos fazer essa homenagem enquanto eles estão vivos para recebê-la, e a merecem bastante. Nossa focalizada desta edição é a atriz e apresentadora Carolina Ferraz. Antes de relembrarmos aqui a trajetória da Carolina Ferraz, peço a você, como peço sempre, que caso não seja ainda inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative as notificações no sininho, deixe seu comentário, seu like, compartilhe nossos vídeos, assista segunda-feira ao vivo aqui no canal, segunda-feira ao vivo aqui no canal, ao vivo, o nosso podcast Ligados na TV. E é muito bom estar com vocês sempre e agradeço pelo prestígio que faz com que o canal cresça sempre e cada vez mais. Obrigado mesmo. Carolina Ferraz realmente se chama Carolina Ferraz, Maria Carolina Álvares Ferraz. Ela nasceu em Goiás em 1968, no dia 25 de janeiro, portanto, recentemente ela completou 56 anos de idade, não parece, né? A gente que a assiste já tem coisa de 4 anos, no Domingo Espetacular da Record, você não disse que a Carolina Ferraz tem essa idade. Ela sempre foi muito bonita, continua, tem uma grande jovialidade sempre pela maneira como ela fala, enfim, né? Uma figura bastante agradável da gente ver, para além da beleza que ela sempre teve, né? No conjunto, por assim dizer. Por isso mesmo, ela se sai bem apresentando esse programa dominical jornalístico e iniciou-se na televisão, além de comerciais que ela fez num tempo de modelo que ela foi, apresentando programas na TV Manchete. Mas já falaremos disso. As fontes divergem um pouco, tem muitos lugares que dizem que a Carolina Ferraz nasceu na própria capital do estado de Goiás, Goiânia, e eu também vi uma referência a ela ter nascido numa cidade de Goiás, mas que não é Goiânia, e sim Morrinhos. Seja como for, Carolina Ferraz é goiana. E ela se mudou para São Paulo com 14 anos de idade, com a sua mãe e os irmãos, a mãe dela, que salvo engano da minha parte, chama-se Giselda, quando o pai da Carolina foi assassinado, o marido da dona Giselda, seu Ladislau. Ele fazia consultoria, trabalhava para um determinado contratante, enfim, e consta que ele foi assassinado a mando desse empregador dele. Enfim, a família mudou-se diante desse trauma, desse fato muito mais do que desagradável, né, desse fato terrível, lá de Goiás para São Paulo. E aí ela começou a trabalhar como modelo, depois que se mudou aqui para São Paulo, salvo equívoco meu foi só quando ela veio morar aqui, né? E também estudou balé por bastante tempo, formou-se pelo Royal Ballet. Isso fez com que ela também tivesse uma fonte de renda a partir de aulas de balé e também de expressão corporal que ela passou a poder dar após formar-se no Royal Ballet. Não tardou para que muito bonita e desenvolta o suficiente para participar de campanhas publicitárias, para tirar fotos, enfim, ela fosse cada vez mais requisitada. Então, quando a gente se depara com intervalos comerciais antigos, por exemplo, você vê Carolina Ferraz em comercial de perfume, comercial de loteria, né, os comerciais da Caixa Econômica Federal. Tem um comercial que ela fala em comunicabilidade com a mãe. Eu não me lembro exatamente qual é o produto, mas ela fala que a geração antiga acha que certas coisas não são para os jovens, mas, enfim, há um conflito de gerações ali que ela narra em 30 segundos com a mãe ralha com ela, etc. Ela está contando isso pra gente, né? E em 1987, quando ela tinha 19 anos, Carolina Ferraz estreou como apresentadora na TV Manchete e nessa função ela comandou 2 programas. Um chamava-se Choque e outro foi o programa de domingo, que, assim, definindo em poucas palavras, era uma versão da TV Manchete para o Fantástico, embora com a sua própria personalidade. Nesse mesmo ano, curiosamente, ela foi uma das modelos que participaram de uma nova abertura do Fantástico, aquela que se tornou célebre com a Isadora Ribeiro saindo das águas, né? E a Carolina Ferraz, você mal reconhece ela, mesmo porque na época ela não era tão conhecida quanto veio a se tornar em pouco tempo,
Mas depois que você sabe quem é a Carolina Ferraz, é impossível deixar de reconhecê-la ali naquele balé, naquelas bailarinas, enfim. Inclusive ela era usada muito em umas passagens para intervalo. Aí você vê claramente o rosto da Carolina Ferraz, o corpo dela todo coberto por detalhes brancos do figurino que arrumaram, enfim. O olho dela muito expressivo, mesmo com aquela roupa tão diferente, né? Aquela caracterização. E jovem, bonita, desenvolta à frente de programas, não tardou para que um diretor artístico que estava na TV Manchete naquele final dos anos 80, começo de 90, Jaime Monjardim, passasse a fazer investidas na Carolina Ferraz para que ela atuasse em dramaturgia. Ela não queria, recusou vários convites. O negócio dela, ela achava que não era ser atriz, fazer novela, então, enfim. Mas chegou-se a um ponto em que disseram assim, olha, vai ter essa novela agora aqui, Pantanal, do Benedito Rui Barbosa, tem um papel que é seu e se você não fizer, está demitida. Aí ela teve que aceitar por livre e espontânea pressão, como a gente fala, né? E participou da primeira fase de Pantanal, em 1990, no papel da Irma, irmã da Madeleine. Madeleine, nessa fase jovem, era Ingra Liberato. As duas meninas são filhas da Dona Mariana, que é a Natália Timber, e do seu antero, que é o Sérgio Brito. E a Irma havia se apaixonado pelo cunhado, pelo fazendeiro que casa com a irmã dela, né, o José Leôncio, que é o Paulo Gorgulho. Depois, na segunda fase, quem faz a Irma é a Elaine Cristina. E a Carolina Ferraz participou logo em seguida como Dona Bela, Escrava Anastácia, uma minissérie de um projeto chamado Fronteiras do Desconhecido, que foi escrita pelo Paulo César Coutinho e dirigida pelo Henrique Martins, protagonizada pela Ângela Correia, no papel da escrava Anastácia, e junto com elas ali também esteve a Rosa Maria Colim, salvo erro meu, Tarcísio Filho, entre outros. Ainda na TV Manchete, Carolina Ferraz participou de A História de Ana Raio e Zé Trovão, que foi a sucessora de Pantanal, mas ela também não participou de muitos capítulos. Ela fez igualmente, em relação a Pantanal, uma personagem em fase jovem, em flashbacks, enfim. Ela fazia a personagem da Lolita Rodrigues quando era jovem, a Verônica, que é a mãe do Zé Trovão, papel do Almir Sater, se a memória não me trai, né? Em seguida a essa participação em A História de Ana Raio e Zé Trovão, ela protagonizou com Cláudio Marzo, no papel de Cristina Andreatti, uma cantora lírica, a minissérie O Fantasma da Ópera, que foi escrita pelo Geraldo Vietri como supervisor de texto, também pela Jael Coaraci e, salvo erro meu, igualmente aí o Paulo, aliás, igualmente não, junto com a Jael Coaraci, o Paulo Afonso de Lima. Essa minissérie, claro, era uma versão, uma adaptação do clássico que foi filmado várias vezes, enfim, obra de Gaston Leroux. E foi feita um pouco às pressas, que era para tapar um buraco enquanto se implantava uma novela audaciosa da emissora chamada Amazônia. Em 1992, Carolina Ferraz ingressou na TV Globo como apresentadora. Ela foi fazer o Fantástico. Eu até brinquei outro dia no Twitter, enfim, que a Carolina Ferraz havia feito o programa de domingo, havia feito o Fantástico, não só como apresentadora, mas também na abertura, e agora apresentava o Domingo Espetacular. Ela já podia pedir música no Fantástico. Pois é, né? A gente tem essa história de pedir música. Enfim, ela já apresentou os 3 dominicais jornalísticos de destaque nesses quase 40 anos de atividade na televisão, né? E começou muito jovenzinha. Não tardou para que a Carolina Ferraz também fosse requisitada pela dramaturgia da TV Globo. Já em 1993, ela fez o primeiro papel em novelas da casa, que foi Bruna, em O Mapa da Mina, de Cassiano Gabos Mendes. Logo em seguida, em 94, ela participou de 2 trabalhos muito rapidamente. Um porque era só uma participação mesmo, foi Luísa, em Tropicaliente, do Walter Negrão. E em seguida, ela já emendou fazendo uma personagem em Pátria Minha, do Gilberto Braga, que chamava-se, para eu não confundir com outra, aqui eu anotei, que é a Beatriz. Eu ia confundir, ia falar o nome da personagem da Deborah Evelyn, que foi quem entrou no lugar dela para fazer as vezes, né? Porque a Carolina Ferraz, essa personagem dela, a Beatriz, ela ia formar um triângulo amoroso com o casal central da história, que era o casal central jovem, né? O Rodrigo e a Alice, Fábio Assunção e Cláudia Abreu. Mas a Carolina Ferraz se descobriu, logo nos primeiros capítulos da novela, grávida da sua filha mais velha. Então, ela precisou deixar a novela. Por essa razão, então, a Beatriz acabou tomando outro rumo, não aconteceu como se planejava de início.
Depois da gestação, ela interpretou uma personagem de muito destaque, que foi a Paula Sampaio Moretti, em História de Amor, do Manuel Carlos, entre 95 e 96. A novela começa quando ela se casa com o Dr. Carlos, que é o José Maier, e tem um casamento muito tumultuado, porque ela é muito mimada pelos seus pais, Zuleika e Rômulo, Eva Vilma e Cláudio Correia Castro. Enfrenta uma grande rival, uma mulher que está ali tumultuando o casamento dela para pegar o marido de volta, que é a Sheila, a Lília Cabral. E também o marido acaba se apaixonando por uma mulher que é o total inverso dela, uma mulher da idade dele, uma mulher que não é rica, não é mimada, não tem tradição nem nada disso, que é a Helena, papel da Regina Duarte. Depois disso, outra novela do Manuel Carlos. Logo em seguida, a outra novela que ele escreveu, Carolina Ferraz, estava no elenco. Ela foi a Milena, em Por Amor, entre 97 e 98. Milena, que tinha altos arranca-rabos com sua mãe, a Branca, que era a Suzana Vieira, especialmente por conta do romance dela com um rapaz pobre, que era um piloto de táxi aéreo, o Nando, o Eduardo Moscovis. Esse foi um casal que causou grande repercussão na época, foi um furor. Eles davam beijos tórridos ao som da música da Vanessa Rangel, né? Estou com saudade de você, debaixo do meu cobertor, de te arrancar suspiros e fazer amor, e por aí vai. Esse casal deu tão certo que eles foram escalados logo em seguida, sem folga, enfim, para já se preparar para fazer Pecado Capital, uma nova versão da novela da Janete Claire, escrita pela Glória Pérez, que foi ao ar entre 98 e 99. Eles viveram o casal Lucinha e Carlão, que haviam sido interpretados pela Beth Faria e pelo Francisco Cuoco, na versão original dos anos 70. Francisco Cuoco, esse que voltava agora num novo papel, o do viúvo, infeliz, solitário, seu Salviano. Cuoco e Carolina não se deram tão bem ali em cena, enfim, e acabou que a Glória Pérez precisou separar o casal. Francisco Cuoco foi fazer par com uma cunhada, a Laura, que era a Vera Fischer, e a Carolina voltou ali a se relacionar mais diretamente com o Eduardo Moscovis. O Carlão, embora ele já estivesse nessa altura casado com Eunice, que era a Cássia Kiss. Houve essa alteração em relação à versão original. Depois de Pecado Capital, Carolina Ferraz participou Estrela Guia, em 2001, novela da Ana Maria Moretson. Ela vivia o papel da Vanessa, que, entre aspas, perde o noivo dela, o Tony, que era o Guilherme Fontes, para a Cristal, papel da Sandy. Vanessa era mãe da Gisela, que era a rebelde jovem do elenco, vivida pela Thaís Versosa. Marcou muito aquele visual da Thaís Versosa com cabelo cor-de-rosa, né? E a Vanessa era a mãe dela, uma mãe muito jovem, enfim. Depois disso ela foi Naomi, uma atriz que se envolve com Dom Pedro I, o Dom Pedro I que ainda não era primeiro, era só o Dom Pedro, né? O Marcos Pasquim, em O Quinto dos Infernos, minissérie do Carlos Lombardi. E ainda nesse ano de 2002 para 2003, ela entrou no meio da novela das 6, uma novela da Ana Maria Moretson, chamada Sabor da Paixão, no papel de uma advogada, salvo erro meu, a Clarissa, que se envolvia com o Jean Valjean, que era o Edson Celulari, e ajudava a descobrir, desvendar o passado do Jean Valjean, enfim, ajudava-o. E ela tinha um marido muito ciumento, herculano, que era o Henri Pagnoncelli. Em seguida, ela participou de uma outra novela, assim, entrando pelo meio. Foi requisitada para ajudar a colocar a novela nos eixos, chamar mais ibope, enfim, escrita pelo Antônio Calmon e pela Elizabeth Gin. Começar de Novo. Ela entrou nessa novela no papel da Gigi, uma falida, muito divertida, enfim, que vai morar na cidadezinha lá do Ouro Negro, se eu me lembro bem, né? Fugindo de gente que quer cobrar a dívida dela, enfim. E ela vai morar no spa da amiga dela, que tem um spa lá, que é a Lília Cabral, a Aida. E ela acaba se envolvendo com os personagens centrais da novela. O Miguel, que é o Marcos Paulo, o filho dele, que é o personagem do Vladimir Brista, enfim. Essa novela foi ao ar entre 2004 e 2005. Mas eu não posso esquecer de citar que, entre Sabor da Paixão e Começar de Novo, ela fez uma personagem muito diferente do que geralmente ela fazia na televisão. Foi a Rubi, numa novela do Carlos Lombardi chamada Kubanacan. Rubi era uma moça, claro, muito bonita, afinal de contas nós estamos falando da Carolina Ferraz.
mas um pouco masculinizada, sem que ela fosse homossexual nem nada disso, e não tinha nenhum problema se fosse também, mas ela era uma moça que não valorizava muito a sua beleza, o seu charme, enfim. E era apaixonada pelo cunhado, o Henrico Vladimir Brista, casado com a sua irmã, a Lola, Adriana Esteves. Então uma personagem diferente, porque ela renega a própria beleza, não é consciente de que é bonita, gosta do cunhado, acaba tendo um namoro ali durante algum tempo com o personagem do Bruno Garcia, que era um militar que fazia parte do governo do general Camacho, que era Humberto Martins, né? Uma personagem fora da curva. Né? Em 2005 para 2006, ela fez Rebeca Cavalcante, dona de uma agência de modelos, a Reslow Deslow, na novela do Silvio de Abreu, belíssima, que tem um envolvimento no decorrer da história com um empresário, Alberto Sabatini, que é o Alexandre Borges, pai de uma das modelos em que a Rebeca aposta, né? Que é a Giovanna Paola Oliveira, na sua primeira novela na TV Globo, inclusive, a Paola. Depois disso, apenas em 2008, Carolina Ferraz voltaria a fazer novelas, salvo equívoco da minha parte, vivendo a Norma, vilã da novela da Andréa Maltaroli, Beleza Pura, a novela das 7. Ela provoca o acidente com o Carcará, né, um helicóptero, para prejudicar um homem de quem ela gosta, mas que não gosta dela, o Guilherme, que é o Edson Celular, que projetou o Carcará. E ela faz todo tipo de maldade a novela inteira só por conta de ter sido rejeitada amorosamente. E também ela não aguenta o fato de que ele a rejeita, mas gosta da Joana, uma moça que ele conhece e eles já se apaixonam, enfim, que é a Regiane Alves. Depois disso, virando aí da década de 2000 para 2010, Carolina Ferraz participou de Na Forma da Lei, como a Maria Clara. Maria Clara, que era uma moça de tradição, enfim, mas que a família não tinha mais muito dinheiro quando ela chegou na idade de casar, e ela casou com um homem que tinha muito dinheiro, porém nenhum caráter, o Maurício Viegas, que era o Márcio Garcia, um assassino, corrupto, tudo que você pode imaginar de negativo. Essa é uma minissérie do Antônio Calmon. Depois ela fez, em 2011, um especial Amor em 4 Atos. Ela fez um dos episódios, um dos 4 atos, com o Dalton Vig, né? Todos esses episódios eram inspirados em músicas do Chico Buarque. Ela fez um deles. E em 2011 ainda ela fez O Astro, adaptação do Alcides Nogueira e do Geraldo Carneiro, também escrita pelo Vitor de Oliveira, pelo Tarcísio Lara Puiati, a partir do original da Janete Claire. Ela fez a principal personagem feminina, Amanda Melo Assunção, uma executiva que vê a sua vida virar de ponta cabeça quando ela se apaixona enlouquecidamente por um homem totalmente diferente dela, mas que a hipnotiza praticamente. Herculano Quintanilha, que era Rodrigo Lombardi. Esses personagens foram interpretados pela Gina Sfat e pelo Francisco Cuoco na versão original. Em 2012, ela foi Alexia, uma das 3 mulheres do Cadinho, que era o Alexandre Borges, em Avenida Brasil, do João Emanuel Carneiro. Depois ela fez Teresa, uma das implicadas nos mistérios da comunidade na Amazônia, liderada pelo LC, que era o Antônio Calone, em Além do Horizonte, uma novela do Marcos Bernstein e do Carlos Gregório. E depois, em 2016, fez a última novela da sua carreira, pelo menos até aqui, que foi Haja Coração, do Daniel Ortiz, uma releitura, adaptação, enfim, de Sassaricando, novela do Silvio de Abreu. A personagem dela era Penélope, que nos anos 80, em 87 para 88, foi vivida pela Eva Vilma, uma mulher que reconstrói a sua vida e envolve-se com um rapaz bastante mais jovem, inclusive, amigo do filho dela, depois que é abandonada pelo marido. O marido se separa dela para se casar com uma moça jovem, enfim, e ela fica desnorteada, porque dedicou-se a vida toda ao marido e aos 2 filhos. Além do Beto, que era o João Baldacerini, tinha a Tamara, que é a Cléo Pires. Essa personagem não existia em Sassaricando, inclusive. E ela acaba se ligando por amizade a outras 2 mulheres que querem se arrumar na vida, conseguir maridos ricos, enfim, a Rebeca, que era a Malu Mader, e a Leonora, a ex-BBB, né? Foi a Ellen Roche. De algum modo, as 3 acabam se envolvendo com Aparício Varela, que foi o Alexandre Borges, papel do Paulo Otran, na Sassaricando. Eu digo até aqui
Haja Coração é a última novela da Carolina Ferraz, mas pode ser que seja mesmo, porque ela não tem nenhuma vontade de voltar a fazer novelas. É um trabalho que toma muito tempo, ela usou até um termo que, como se você fosse abduzido da vida à sua volta, né? Você fica muito dedicado só àquilo, decorar e gravar, toma muito tempo da sua vida e ela não está mais disposta a se comprometer, pelo menos para fazer novelas inteiras, né? Quem sabe um papel bom, interessante, que seja uma participação, ela não possa fazer. Isso a gente não sabe. Hoje a disposição dela é nenhuma ou quase nenhuma, mas pode ser que a coisa mude. Depois disso, ao sair da TV Globo, ela, passado algum tempo, reapareceu na televisão apresentando o Domingo Espetacular, né? Não é um compromisso com dramaturgia, que não é do interesse dela agora, mas tem desempenhado muito bem essa função, lidando com fatos espinhosos, né? Todo domingo nós temos uma série de temas muito sérios a serem abordados por essas revistas eletrônicas, né? E a Carolina Ferraz, sem dúvida alguma, acaba sendo uma atração à parte na forma de conduzir esse programa, que já teve como apresentadora a Fabiana Scaranzi nos seus primeiros tempos, teve também a Lorena Calabria. Bons profissionais já passaram pelo Domingo Espetacular. E a Carolina Ferraz, que está há 4 anos nele, sem dúvida se integra a essa relação de bons profissionais. É uma boa escolha. Não deu pra gente falar tudo aqui, né, gente? Tem experiências dela em teatro e em cinema, que nós podemos citar, por exemplo. Sem deixar de citar também um programa que ela apresentou no GNT por uns 3, 4 anos, né? Fazendo comida. Receitas da Carolina. Mas em teatro e cinema, veja só, em palcos nós podemos destacar Que Tal Nós Dois, Amores, Perdas e Meus Vestidos, O Rim, Selvagem como o Vento, Honra, salvo equívoco meu, foi a primeira peça que ela fez, virando ali de 99 para 2000, a peça estreou, né? E em cinema, Alma Corsária, Amores Possíveis, mais recentemente A Gruta, também fez A Glória e a Graça, Cro, o filme, né? Alguns dos trabalhos em teatro e cinema da carreira da Carolina Ferraz como atriz. Não dá para falar tudo, como eu dizia, mas dá para traçar um panorama que ilustra bem o destaque, a importância nesse cenário artístico, como atriz e apresentadora, do trabalho da Carolina Ferraz, que já tem tanto tempo e sempre nos surpreendendo com a dedicação, com a desenvoltura, o talento dela diante das câmeras, para o nosso deleite. Que bom! Eu espero que, caso a Carolina Ferraz assista aqui ao nosso programa, ela goste, você que a admira, como eu, também. E semana que vem temos um novo encontro para homenagear outra figura importante como ela, aqui no Vale a Pena. Um abraço, obrigado pela sua audiência. Tchau!